Meu nome é Felipe Salvatore, tenho 22 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 4 anos. Nossa família teve um importante papel na década de 60, quando a ditadura militar dominava o Brasil. Meu avô Antônio Salvatore foi um grande revolucionário que comandou grandes movimentos contra os militares. Infelizmente, ele acabou sendo assassinado em 1965. Durante uma de suas reuniões secretas, os militares acabaram invadindo o local e atiraram em todos. Eu sei disso porque um desses militares encontrou um papel escrito por meu avô no dia do assassinato dele e o guardou. Eu estava em casa quando a campainha tocou. Era um senhor já com uma idade avançada que me entregou esse papel. Ele disse que era um militar aposentado e reconheceu que meu avô foi um grande herói. Mais tarde eu olhei o papel, mas as coisas que ele tinha escrito não faziam muito sentido para mim. Haviam 3 números: 1965, 2030 e 2070. Eu não entendi nada, então peguei a folha e coloquei no meu bolso. Foi quando alguém bateu na porta. Era um homem que já chegou me chamando pelo meu nome, sendo que nunca tinha o visto na minha vida. Ele disse que precisava de ajuda e só eu poderia ajudá-lo. Na mesma hora eu pensei em chamar meus pais, mas ele não quis. Disse que precisava ser só nós 2. Ele me pareceu tão desesperado que resolvi ajudar. Sentamos em um banco na praça e começamos a conversar. Ele me disse que seu filho estava morrendo e ele estava desesperado. E eu fiquei me perguntando, como pode ser eu a pessoa certa para ajudar esse homem? O que eu tenho a ver com o filho dele? Foi quando ele me deu uma curta resposta. O papel que você tem no bolso e que foi entregue por um militar agora há pouco na sua casa é a resposta de tudo. Eu me assustei um pouco, mas imaginei que ele então poderia saber o significado dos números naquele papel. Sem muito explicar, ele falou que sabia quem era o dono do papel e como meu avô havia morrido, mas disse que precisava me mostrar a verdadeira razão do meu avô estar naquela reunião na hora do seu assassinato. Então fomos para a casa de uma senhora muito estranha. Ela era amiga do meu avô. Com um vestido roxo e um lenço branco na cabeça, ela nos mostrou um livro com várias fotos. Eu olhei e vi pessoas sendo sacrificadas por um homem, desenhos satânicos em paredes e em corpos, velas. Então o rapaz que havia me levado lá disse que aquele homem sacrificando as pessoas era o meu avô. As reuniões não eram sobre o movimento comunista, e sim um culto ao demônio. A senhora disse que o culto servia para enfraquecer o exército. Tanto é que a ditadura só acabou graças a esse culto criado por meu avô. Na hora eu fiquei espantado. Não imaginava algo assim. Então ela me disse que isso custou a vida do meu avô. Na época ele havia dito a ela que, para o culto funcionar, o demônio iria querer 3 almas, e a data da morte dessas pessoas foi escrita em um papel pelo meu avô. Logo eu mostrei o papel que havia recebido, e ela confirmou. Era o papel com as datas das mortes. A primeira ocorreu em 1965. Sim, meu avô foi o primeiro da lista. Outra morte ocorreria em 2030 e a outra em 2070. O rapaz agradeceu a senhora e voltamos para a praça. Eu estava tão confuso. Minha vida mudou completamente depois que recebi aquele papel. Desesperado, eu perguntei para aquele rapaz o que eu tinha a ver com tudo isso e por que ele veio atrás de mim. Ele me disse que o ano de 2030 seria o ano da minha morte.
e em 2070, a morte do filho dele. Assustado, eu perguntei como ele sabia disso. Então ele me respondeu: Felipe, no momento que eu revelar minha identidade, você não me verá outra vez. Seu avô ofereceu a descendência da família Salvatore ao demônio. Eu soube desse papel através de um livro de história. Eu vim do ano de 2070, ano que meu filho vai morrer. Nesse momento, o demônio está com ele nos braços. Para suportar a dor da perda, pedi que quando ele levasse meu filho, eu pudesse voltar a ver meu pai, que morreu no ano em que eu nasci. Sim, sou Nicola Salvatore, seu filho, e o menino que está morrendo é seu neto. Acabe com essa maldição. Vá ao galpão onde meu bisavô realizava o culto e queime tudo. Nessa hora ele desapareceu da minha frente. Eu comecei a passar mal e caí no chão. Estava muito confuso. Havia acabado de falar com meu filho e saber que iria morrer em 2030. Mesmo parecendo loucura, fui até a casa daquela senhora e peguei o endereço do galpão. Assim que cheguei, vi que os desenhos e as manchas de sangue ainda estavam lá. Queimei tudo. Assim que estava saindo, vi entre as chamas um vulto com 2 chifres. Saí correndo, sem olhar para trás. 2 anos após o ocorrido, eu resolvi publicar esse papel do meu avô em um livro de história e contar tudo o que ele havia feito e o verdadeiro monstro que ele era. Se realmente o que meu filho disse funcionar, no futuro verei todos novamente, inclusive meu neto. Caso contrário, já sei o ano em que devo morrer.